Aquilo que Deus colocou no nosso coração esses dias, foi refletir sobre fazer discípulos. Amém? A nossa missão de pregar ao mundo até chegar ao ponto de batizar pessoas, e pegamos essa pessoa que batizou e nasceu para o reino de Deus como uma criança, e agora ela vai ser reeducada, ela vai ser instruída, ela vai aprender todas as coisas que Jesus ordenou. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos de uma maneira alheia àquilo que Deus quer que vivamos. Quando Deus nos faz nascer de novo e muda o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos traz para o reino do Filho do seu amor, agora, Ele nos quer fazer abandonar as velhas práticas e sermos reeducados na sua vontade. Amém? Há um texto que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, reeducando-nos para que, renegadas as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus alcançou a sua vida, amém? Te salvou, amém? Agora, essa mesma graça que te salvou, ela quer te reeducar. Para quê? Para que, renegadas paixões e impiedades mundanas, ou seja, você deixe de fazer o que não deve, agora vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Deus agora quer te reeducar. E para isso, a igreja tem um papel de ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? Vocês estão cientes que a igreja tem um papel na vida de cada um de vocês de te ajudar a renegar as paixões mundanas e que você viva no presente século sensata, justa e piedosamente? Amém? Amados, nesse caminho existe um recurso de Deus importantíssimo para nos reeducar, para sermos ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse recurso de Deus, eu queria dizer para vocês assim, quando eu comecei a ouvir a respeito do propósito eterno de Deus, a respeito do evangelho do reino de Deus, e ouvi muitas coisas a respeito de uma visão de como a igreja deveria viver. De muitas coisas que eu ouvi, uma em especial, a mim, William, foi a que mais me encantou. Foi a que mais me chamou a atenção. Foi a que mais me marcou. Foi a que mais produziu em mim o desejo de viver daquela maneira. Eu já era uma pessoa séria com Deus, irmãos. Quando eu recebi o Evangelho do Reino não me tornou moralmente uma pessoa melhor. Eu já era uma pessoa séria e comprometida com Deus. Mas de todas as coisas que eu ouvi, tinha uma que me encantava, que me chamava a atenção, e que eu desejava muito. Eu dizia para mim mesmo, eu quero viver desse jeito. E isso se chama discipulado.
Discipulado. Porque quando eu me converti, irmãos, eu era um cara meio agnóstico, metido a ateu, e eu não cria em nada, mas depois que eu comecei a crer e que eu li as Escrituras, eu criei em tudo que dizia. E quando eu olhava a maneira que Jesus e seus discípulos viviam, eu dizia, eu quero viver assim. Mas eu não via nada parecido. A vida cristã se resumia a ir para um templo e voltar para casa. E eu olhava Jesus e seus discípulos, Jesus cuidando dos seus discípulos, andando com ele, na dinâmica da vida, ensinando aos seus discípulos, corrigindo, animando, consolando, dando exemplo e instruindo em tudo aquilo que Deus queria que esses discípulos deveriam viver. E eu imaginava a vida cristã e eu dizia bem assim, eu quero viver assim. Isso ardia no meu coração. Eu queria viver como Jesus e seus discípulos. Eu ficava me imaginando sendo cuidado por Jesus. Eu queria tanto ser discipulado. Eu desejava muito em meu coração, irmãos. E aí eu conheci o grupo de irmãos e eu via que havia uma visão de discipulado, de cuidar dessas vidas. E não um discipulado formal de sala de aula, mas a visão de um discipulado vida na vida. Um discipulado que cuidava, que tratava, que instruía, que ensinava. E eu dizia bem assim, é isso. Eu quero viver assim. Eu não sei vocês, irmãos, o quanto isso encantou a vida de vocês. A mim, em particular. Pensando em ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, essa ferramenta de Deus chamada discipulado, olhando o modelo de Jesus e como ele cuidava dos seus discípulos, foi a coisa que mais encheu o meu coração. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Essa ferramenta de Deus, que foi tão importante na minha vida, ao longo dos anos, tem sido enfraquecida. Eu queria convidar vocês a refletir um pouco comigo sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês, e que tem enfraquecido esse recurso de Deus, é a falta de visão sobre o que é o discipulado. Vamos ler Mateus 28, de 18 a 20? Eu queria uma pessoa que me ajudasse aqui, quando eu pedisse para ler, pode ser Vado, uma pessoa que seja ágil nas escrituras, em manusear, e que tenha bom tom de voz. Venha, Vado, você. Mateus 28, 18 a 20. Se eu cometer algum lapso, me corrija, viu, irmãos? Às vezes a gente vai rápido demais, a gente pode se passar, certo? Tem ninguém, vai você. Senta aí, Vado. Uma cadeirinha. Vai ser no celular, é? Não, tem uma Bíblia aqui. Ainda tem uma Bíblia? Beleza. Mateus 28, de 18 a 20. Porque já estava com ela aberta aqui.
E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Amém. Irmãos, quando eu efetivamente comecei a andar com os irmãos, que eu comecei a ser discipulado, a minha visão sobre discipulado, o meu encantamento sobre aquilo que seria um recurso de Deus para formar Cristo em minha vida, me levou a dar prioridade total àquele relacionamento. Havia semanas que eu praticamente todos os dias me encontrava com aquela pessoa que foi designada para cuidar da minha vida. Todos os dias. Eu tinha um relacionamento com um irmão que cuidou da minha vida, Isaías, alguns conhecem, outros não. Infelizmente, hoje não convive conosco, principalmente por uma divergência de fé, tomou um caminho diferente do nosso, mas é alguém que mantenho para sempre uma gratidão em meu coração por ter colaborado com Deus, com a minha vida. Isaías não tinha tempo. Isaías vivia muito corrido. E ele era fiscal da Progresso. E o tempo dele era muito curto. Como o tempo era curto, a maneira que eu achei para me relacionar com ele era ir para o terminal, enquanto ele subia e descia do ônibus para fiscalizar, eu conversava alguma coisa com ele. Expunha algo da minha vida, compartilhava, fazia perguntas, porque eu desejava crescer e aprender. Amém, irmãos? O primeiro problema que, na minha visão, tem enfraquecido essa prática tão abençoada e que todos, acredito, a maioria de vocês, foram muito abençoados, chamada discipulado. O primeiro problema é a falta de visão sobre o discipulado. Irmãos, eu queria dizer uma coisa a vocês. Discipulado é aquilo que Jesus fez com seus discípulos. Quando Jesus se volta para os discípulos e diz assim: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. O que tinha na mente desses discípulos? Nós vamos fazer aquilo que Jesus fez conosco. Nós fomos cuidados, nós fomos amados, nós fomos instruídos, nós fomos corrigidos e nós fomos ensinados a fazer a vontade do Pai. Discipulado, irmãos, não é uma mera estratégia da igreja, não é um procedimento que nós escolhemos sem nenhum sentido bíblico, não é tipo
lá na minha igreja é assim, porque o meu pastor disse que é assim. Nós estamos copiando a maneira de edificar de Jesus Cristo. Amém? Nós fomos salvos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Chegamos cheios de maus comportamentos, de práticas que não agradam a Deus, sem saber o que fazer direito. Agora Deus quer nos reeducar, nos ensinar a guardar todas as coisas que Ele ordenou. E Ele faz isso com seus discípulos. E nós olhamos para a maneira que Ele cuidou dos discípulos, que Ele discipulou os seus discípulos, e nós queremos copiar, fazer a mesma coisa. Não cumprir um procedimento, mas fazer algo que vai nos fazer aprender e praticar todas as coisas que Jesus ordenou. O discipulado nos leva à semelhança de Jesus. Amém, irmãos? Discípulos que andaram com Jesus, eles eram de um jeito, e depois de um tempo de andarem com Jesus, eles não eram mais os mesmos. Vocês lembram qual o apelido que deram a Tiago e João? Mais alto. Filhos do... Por que será filhos do trovão? Porque eles eram muito tranquilos? Filhos do trovão, será que é porque eles eram muito mansos, amáveis, quietinhos? Como é um trovão? O trovão faz barulho, é assustador. A personalidade daqueles homens brutos, pescadores, eles eram como filhos do trovão. Mas esses homens, depois de andar com Jesus, de serem discipulados por Jesus, esse João, que era chamado de filho do trovão, ele passa a ser chamado discípulo amado. É um homem que deita no colo de Jesus. Um homem que a marca deixa de ser o trovão, o barulho, a confusão, a ignorância, e passa a ser a característica dele, o amor. Um homem carinhoso. Amém, irmãos? Aquele Pedro que vocês conhecem, que ficou para a história, que amou tanto Jesus, que morreu crucificado de cabeça para baixo, por amor a esse Jesus, era aquele Pedro que negou a Jesus. Covarde, sem fé. Esse mesmo Pedro, mais na frente, é o Pedro que se vira na porta formosa do templo para o aleijado e diz: não, nem ouro nem prata eu te dou, mas pera. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse homem cheio de fé, cheio de poder, que ama Jesus a ponto de dar a vida por ele, um dia a sua marca foi a covardia, a falta de fé e ter negado a Jesus. Mas algo aconteceu. Cristo cuidando dessas vidas, às vezes sofrendo, tendo trabalho, mas ensinando, dando exemplo, cuidando. A vida desses homens foi transformada, a ponto de nós olharmos antes e depois
e vermos homens completamente diferentes. Amém, irmãos? Isso é o que Deus faz na sua vida, lhe ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, lhe reeducando. E um dos instrumentos de Deus é o discipulado. É a igreja cuidando da sua vida. Amém? Em Gálatas 4, verso 19, diz assim: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amados, essa relação de Paulo é uma relação de discipulado. Alguém que ele considera filho, alguém que ele cuida. E nesse relacionamento ele diz: eu sinto, assim como uma mulher que quer dar à luz, eu sinto dores de parto. Eu sofro cuidando de vocês. Mas um dia, Cristo vai ser formado em vós. Ele compara a relação de cuidado dele com essas pessoas como a de uma mãe que sofre dores, mas está conformada, porque vai transmitir vida, vai dar à luz. Assim também, ele diz assim: ele que cuida, mesmo sofrendo, tendo que orar por vocês, tendo que me afadigar, cuidar de vocês, tendo que ter paciência, ensinar, às vezes cansado, às vezes me doendo, mas eu faço com prazer, até que Cristo seja formado em vós. Amém, irmãos? Queria fazer uma pergunta a vocês. Quem pode dizer que se sente assim? Que foi cuidado por alguém, que sabe que essa pessoa dedicou oração, tempo, se gastou, teve que ter paciência com você, teve que lhe suportar seus erros, que lhe amou, até que Cristo seja formado em você. Isso é a igreja de Deus, irmãos. Eu me sinto assim. Eu me sinto cuidado. Defeitos foram corrigidos. Eu aprendi as coisas de Deus. Eu me aperfeiçoei, me tornei mais parecido com Cristo, sendo cuidado pela igreja de Deus, através do discipulado. Amém? Então, no final, o discipulado não é uma mera estratégia da igreja, mas é um recurso de Deus para formar Cristo na nossa vida. O discipulado não é uma invenção nossa, mas é copiar o que Jesus fez com seus discípulos. Ele é o nosso modelo e fazemos como ele fez. Amém? No texto de 2 Timóteo 2,2, que foi lido, obrigado. Você repete aí, Vado, Timóteo 2,2. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Vocês entenderam, amados? Jesus formou discípulos que, quando ele não estava mais, transmitiram aquilo que aprenderam a outros, que transmitiram a outros, que transmitiram a outros e que chegou até nós. Amém? De tal modo é importante o discipulado de Jesus, que faz o evangelho
continuar a ser ensinado e vivido por séculos e séculos e séculos. Amém? Não é, portanto, uma estratégia humana, mas uma estratégia bíblica e de Deus. Segundo, eu queria falar aqui de algo que vejo e que tem enfraquecido o discipulado. Falta de prioridade e compromisso. Falta de prioridade e compromisso. Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, olha o que eu quero extrair desse texto. Perseverando toda quarta na casa de Monteiro, amém? Na quinta? Na sexta? No sábado? Como? Mas vocês não têm o que fazer, não? Todo dia? Eu sei que Grace faz isso, porque toda vez que eu vou lá, ela está na casa de Monteiro. Pai, não tem uma vez, eu posso passar 10 anos, quando eu chego lá, olha Grace aqui. Trabalha não, Grace? Estuda. Irmãos, por que essas pessoas queriam todos os dias estarem juntas? Porque todos os dias, eu vou dizer para vocês, porque era prioridade para eles e porque eles enxergavam o valor desses relacionamentos, porque eles sabiam que seriam ensinados, seriam corrigidos, seriam instruídos, porque através desses relacionamentos sua vida seria edificada. Isso é mais do que frequentar uma reunião. São relações fortes e resistentes entre os membros do corpo de Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, segundo efetua para a edificação de si mesmo em amor. Sabe qual é o resultado desse relacionamento intenso entre o corpo? A edificação de si mesmo em amor. Há quem possa imaginar, não, eu busco a Deus sozinho. Eu não preciso disso. Eu leio a minha Bíblia e vou aprender direto com Deus. Beleza. Só fique sabendo que a sua escolha não é aquilo que Jesus ensinou. Olha o que nós lemos em 1 Timóteo 2:2. Aquilo que eu aprendi, eu transmito a homens fiéis que transmitem a outros. Você sabe por que não é prioridade para você? Porque você não entendeu o valor do discipulado. O primeiro ponto, falta de visão do discipulado. Falta enxergar, para que esse negócio de discipulado? A igreja tem esse negócio? Quem inventou? Você não entendeu que foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Você não entendeu que essa é uma estratégia de Deus para te ensinar. Porque amanhã você vai ser um marido melhor, olhando o exemplo do teu discipulador. Amanhã você vai ser uma esposa melhor, olhando a tua discipuladora te ensinar com a palavra de Deus e com a sua vida. Paulo diz assim, irmãos, o que de mim viste e ouviste, isso praticai. Cara, não, eu vou aprender direto.
na palavra. Olhe o que de mim viste, ouviste, isso praticai. Ensinar pelo exemplo. A palavra é maior do que o exemplo? Sim, a palavra é maior do que o exemplo, mas o exemplo confirma e fortalece a palavra. Porque quando Jesus diz, se alguém te bater numa face, volta-lhe também a outra, ele mostrou na prática. Isso era muito forte na vida dos discípulos. Preste atenção, irmãos. Nós somos copistas, é a natureza humana. Você não ensina aquela menininha a agir daquele jeito. E daqui a pouco, ela vê a mãe botando batom e ela quer botar batom também. Do mesmo jeito que o filho vê o pai falando alto com a mãe dele, quer falar alto também. Nós aprendemos pelo exemplo. Por isso Paulo diz assim, o que de mim viste, pratique. Eu ensinei e mostrei com a minha vida. O discipulado é assim, irmãos. É o que Jesus fez. Ele ensinou e deu exemplo, confirmando a palavra que ele ensinava. E aqueles que eram religiosos se admiravam. Sabe por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Não era como os religiosos que falavam, mas não viviam. E que Jesus diz a respeito deles: faça o que eles dizem, mas não ande como eles. Fazei o que vos disserem, mas não andeis em conformidade com as suas obras. Mateus 23. Discipulado não é assim. Amém? E por que não é prioridade, irmãos, para algumas pessoas? Irmãos, eu me encantava tanto com aquilo que se chama discipulado, e o meu discipulador não tinha tempo, que eu fazia assim, eu dava plantão e saía direto, ou da faculdade, eu saía da faculdade e ia para um terminal longe, que não tinha nada a ver com a minha rotina, tipo, saía da UFES e ia para Atalaia, para encontrar ele e passar 10 minutos conversando com ele, entre uma subida e uma descida de ônibus. Sabe por quê? Porque eu queria aprender. Sabe por quê? Porque eu queria perguntar. Sabe por quê? Porque eu queria compartilhar o que estava acontecendo com a minha vida, para que eu recebesse orientação, direção. É assim que sua vida é transformada. O tempo era curto, irmãos. Às vezes, saía tarde da noite e eu não tinha tempo. Eu ia para um terminal me encontrar com ele, indo para a casa dele, para chegar lá até a hora que ele fosse dormir, eu tivesse um tempo de conversar com ele. Hoje eu vejo pessoas que têm um dia marcado, e consegue se descomprometido com esse dia, não levar a sério, não dar importância. Sabe por quê? Porque não tem visão de qual é o propósito do discipulado. Um dia, irmãos, na semana, eu nunca me satisfazia com um dia só. Eu queria mais. Você está retendo o seu crescimento, não relacionando com o corpo de Cristo. Relacionando com o corpo de Cristo, nós temos a oportunidade de nos submeter e que a nossa vida seja conduzida por Ele. Deixa a igreja cuidar da sua vida. Amém? É lamentável, irmãos, que você tenha tempo para trabalhar, tenha tempo para estudar,
Tenha tempo para se divertir. Tenha tempo para fazer tudo. Mas na hora do discipulado, você não tem tempo. Porque não é prioridade na sua vida. Nosso amado Ivan Baker, que partiu, está com o Senhor. Ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: você é aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer. Preste atenção. Você é aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer. Se uma pessoa não tiver nada para fazer e disser assim, eu vou ler a Bíblia, eu digo assim, isso me dá uma indicação de que essa pessoa tem sede de Deus. Não tem nada para fazer, quer estar com os irmãos, quer estar com o corpo, quer estar com o discipulador, quer relacionar. Está indicando que essa pessoa tem uma sede das coisas de Deus. Tem muita gente cansadinha no tempo que a gente vive, né? Muita gente cansadinha, mas tem tempo para gastar no smartphone, tem tempo para gastar no WhatsApp, no Instagram, tem tempo no Facebook, mas não tem tempo para se relacionar, não tem tempo para a sua vida ser cuidada no discipulado. Sabe por quê? Porque não entende qual o propósito de Deus no discipulado. É triste, irmãos, ver uma prática tão importante ser enfraquecida entre nós. Inclusive entre pessoas que sabem, são testemunhas, porque as suas vidas foram edificadas no discipulado. Eles sabem do valor, de quantas vezes foram corrigidos, animados, consolados, instruídos na palavra, através do discipulado. Mas hoje, não tem tempo, não dão valor. Terceiro, relacionamentos superficiais. Eu vou citar de novo Tiago 5, não, eu já citei esse, não. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas a Deus, uns aos. Então eu tenho que confessar os meus pecados e andar na luz. E um dos principais recursos, irmãos, é aquela pessoa que cuida da tua vida, é o teu discipulador. Você sabe que eu já vi o cara fazer uma confissão de pecados e escolher uma pessoa que não conhece profundamente a vida dele para confessar, não, para contar, porque sabe que não vai haver nenhuma correção, nenhum tratamento. Eu já vi isso muitas vezes. Dá um jeito de confessar para uma amiguinha, um amiguinho do reino, mas não fala para o discipulador, porque ele sabe que aquela pessoa lhe conhece, acompanha a sua vida, sabe aonde você está bem, onde você não está e que você precisa ser corrigido. E aí vamos construindo relacionamentos superficiais. Gente que não anda na luz, que as coisas vão acontecendo na sua vida. Ah, viu pornografia. Não, mas
deixa aqui, eu vou contar não, né? Eu já conversei com Deus, né? Conversei com Deus, Ele me perdoou. E o tempo vai passando e se acostuma a fazer coisas, mas o relacionamento com o seu discipulador é superficial. Não conta as coisas, não anda na luz, não confessa pecados. Como eu vou ajudar um marido a tratar a sua esposa como vaso mais frágil, se ele não expõe a sua fraqueza para mim? Mas maltrata ela, mas trata mal. Mas eu que cuido, não estou sabendo. De que maneira eu vou ajudar essa pessoa? Eu não posso botar as pessoas na luz à força. E vamos construindo relacionamentos superficiais que não vai ser para formar Cristo em você. Esse recurso, esse instrumento chamado discipulado, não vai ser útil. Não vai servir para isso, para que Cristo seja formado em vós. Desse jeito superficial, relacionamento de aparência, que o discipulador tem que ficar cavando, fazendo perguntas, e mesmo assim você fica escorregando, não fala aquilo que está acontecendo. Se o discipulado for assim, irmão, superficial, não vai servir para formar Cristo na sua vida. Nós precisamos de relacionamentos profundos, relacionamento com confissão de pecado, relacionamento que manifesta intenções. Tem gente orgulhosa, cheia de reações de orgulho, mas que nunca expõe. Ao contrário, quando a gente vê e percebe que essa pessoa está manifestando orgulho, a gente vai até ela, com algum discernimento que Deus nos dá, e vai confrontar, ele diz, não, tranquilo, meu coração está em paz, meu coração está puro. Irmãos, quando alguém disser que é bom ou que é puro, estranhe. Pode estranhar. Que nós não somos, nós somos maus. Nosso coração é ruim. E aí esse tipo de tratamento, de relacionamento superficial, faz você perpetuar defeitos. Não ser corrigido. Sequer instruído, porque você não fala. Uma série de, o que eu chamaria de impurezas de espírito. Veja, irmãos, há pecados e pecados. O cara foi lá e fornicou, adulterou, é feio, é horroroso, mas pode ter sido um ato isolado. Mas existem umas coisas que eu chamaria de impureza de espírito, orgulho, que não sai assim, que exige luta, oração, andar na luz, instrução, para que Deus transforme a tua vida. Mas como? Se você vive um discipulado de aparência, se nunca fala nada, nunca confessa nada, das duas uma, irmãos. Ou essa pessoa é perfeita, a chance é quase zero, não erra, ou ela vive um relacionamento superficial. Gente que se preocupa tanto com sua aparência, de não sair mal na fita, que não fala coisas ruins. Não fala para sua imagem não ser arranhada. Como vão me ver se eu falar isso?
Como você é enxergado se eu falar isso? E aí, não há tratamento, não há correção, e você vive um relacionamento superficial que não edifica a sua vida. Que Deus tenha misericórdia. Nos livre de relacionamentos superficiais. O discipulado de Jesus era intenso, era profundo. Amém? Falta de visão sobre o discipulado, falta de prioridade e compromisso, relacionamentos superficiais. Quarto, discipulado de reunião versus discipulado vida na vida. Eu lembro, irmãos, no começo do meu casamento, que a turma assim que eu cuidava, e a maioria eram solteiros, e hoje são pais de família, certo? Henrique, Vado, essa turma aí, Vado depois passou para mim. Arley não era um cara ligado a mim diretamente, mas Arley fazia assim, ele dava plantão no trabalho dele, saía do trabalho, ia lá para casa, passava 3, 4, 5, o resto da semana, e a mãe reclamando, e ele querendo mais, querendo relacionamento, querendo estar junto. E a minha casa era um retiro permanente. Dormia 2, 3, 4, 5, todo dia. Uma vez almoçava. Vanginho uma vez fez um comentário, ele disse assim, eu nunca conheci uma casa de pastor como a sua. Em nenhum lugar do Brasil, e por onde eu conheço o Evangelho do Reino, eu nunca vi. Almoçava 10, jantava 15. E havia um intenso relacionamento, todos os dias, sem ser marcado, sem estar marcado. E essas pessoas, irmãos, para essas pessoas, Marcelo dormia num colchão no chão, lá na minha sala de jantar. Fez até amizade com um rato que tinha lá, que ele deu o nome de Arnaldinho, porque sempre via ele. E o discipulado não era uma formalidade, não era o discipulado de reunião, do tipo, hoje, quarta-feira, é reunião de discipulado. Nenhum problema que se tenha reuniões, irmãos, para orar, para instruir, às vezes a gente para. Mas se o discipulado se restringe a isso, não é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus era um discipulado vida na vida, que acompanhava a dinâmica da vida. Era estar junto para almoçar, para jantar, dormir juntos, ficar até tarde conversando. Era você ir no não, naquele tempo não, mas você ir no supermercado e o discípulo te acompanhar. Ah, mas Everton disse, cadê Everton? Everton disse que a primeira vez que ele começou a ser meu discípulo, eu acompanhar a vida dele, eu chamei ele para ir no supermercado, ele disse que ficou emocionado. Porque para ele ir para o supermercado era uma coisa íntima da família. Só que ele estava inserido na minha vida. E tudo que eu fizesse ia junto. Não tinha por que não estar junto. Quando você tem um discipulado assim, irmãos, é diferente de um discipulado de reunião, porque você está vendo cada reação que a pessoa tem. Você está me vendo como eu trato minha esposa, como eu educo meus filhos, como eu administro minhas finanças. Você está me vendo reagir no trânsito, se eu falhei, se eu acertei.
E eu estou lhe vendo como você é, do jeito que você é, como você reage. Jesus nos chamou para um discipulado vida na vida, não discipulado de reunião. Entendam, pode ter reunião com objetivos específicos, de oração, reunião marcada, sobretudo no tempo corrido que a gente vive. Mas não se limite a isso. O cara diz bem assim, não, mas o discipulador não me chamou. Se convide. Eu sempre chamei. Vamos estar junto, vá lá em casa. Mas se ele não chamar, se convide. Para estar junto, irmãos. Você que é discipulador ir, ele como discípulo vir, não tem jeito de não ser bom. Amém? Porque a tua vida vai ser edificada. Esse discipulado de reunião é um discipulado de informar. O discipulado vida na vida é o discipulado que vai formar o teu caráter, a tua fé, a tua vida. Amém? Que horas são? Vai estar quente, viu? Se der para ligar a chuva aí de novo. Falta, e aqui eu falo para mim mesmo, uma reflexão, para todos nós que cuidamos, falta de paternidade. Gálatas 4:19, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tito 1:4, pode ler. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo trata como? Como é que ele trata? Verdadeiro filho. Verdadeiro filho. No outro texto, de Gálatas 4:19, diz assim, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Não é só filho, ele tem um sentimento de uma mãe parindo. Tal é o sentimento dele, como quem cuida de outras vidas. Irmãos, grande parte de vocês aqui cuidam de outras vidas. É triste ver alguém cuidando por obrigação. Presta atenção. É triste ver alguém cuidando como um peso. É triste ver alguém cuidando por formalidade. O sentimento que Jesus tinha era de cuidar como quem cuida de filhos, com todo zelo e amor. E aqueles que o Pai confiou a ele, nenhum se perdeu. Tal era o zelo de Jesus para que nenhum se perdesse. Quem cuida de outras vidas deve ter o sentimento de um pai que cuida de um filho. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Estão comigo? Um discípulo sente se alguém cuida dele sem o sentimento de pai e de mãe. Sabe o sentimento que tem em meu coração, irmãos? Eu não estou isento de falhar. Eu não estou isento de falhar. De jeito nenhum. Mas cada discípulo que Deus coloca para que eu cuide,
Cada discípulo que Deus coloca para que eu cuide, o meu sentimento é esse. Presta atenção. Um dia, Henrique, que tem sua pequenininha ali, Júlia Mel, e que é o pai legítimo e verdadeiro dela. Henrique chega para mim e diz assim: William, por um motivo eu vou ter que me ausentar. E eu não vou poder cuidar dela por um tempo. Eu queria lhe pedir uma coisa. Você cuida da minha filha? Um dia eu venho buscá-la. Que sentimento haveria em nosso coração, irmãos, de imaginar uma coisa dessa? É isso que eu penso quando Deus, de alguma maneira, confiou um dos seus filhinhos aos nossos cuidados. Ele disse assim: Monteiro, eu vou te entregar esse meu pequenino. Um dia eu venho buscar. Será que é esse sentimento que nós temos, irmãos? De cuidado, de amor, como de um pai, de uma mãe cuida do seu filho? Se não é, deixe de discipular. Diga: William, não quero mais. Não tem problema. Eu não quero mais. Porque eu não tenho esse sentimento de paternidade. Fica tranquilo. A gente arranja outro. Talvez você faça falta, mas Deus vai suprir. Se você não tiver o sentimento de um pai, de uma mãe, não faça. Irmãos, eu já tive situação de uma pessoa não estar bem espiritualmente. E por mais de 2 anos, eu ligava, mandava mensagens para essa pessoa todos os dias. Todos os dias. Até vê-lo bem. Eu não quero, irmãos. Jesus não quer ninguém discipulando, cuidando de outra vida, que não tenha o coração de pai. O outro lado da moeda. Falta do sentimento de filho. 1 João 2:1. Nem sempre a gente tem um texto exato, mas um texto que lembra ou indica aquilo que nós queremos falar. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eles eram o quê? Filhinhos. Irmãos, como tem se perdido entre nós essa característica? Alguém que se sente filhinho. Quanta gente hoje em dia autossuficiente, que não sente necessidade de ser cuidado. Um filhinho sente necessidade do cuidado do pai. Sente necessidade do cuidado da mãe. Sente necessidade de ser amparado, cuidado. E quando tem essa pessoa que cuida, ele tem esse sentimento de se reportar como alguém que está acima dele,
que cuida dele com gratidão, com amor, porque o sentimento é de filho. O cara vai para o discipulado, tá, né? Fulano é meu discipulador agora. E vai e cumpre tabela. Bate o ponto nas reuniões marcadas. Quando vai, né? Quando vai. Mas ele não tem esse coração de filho. Ninguém aqui é obrigado, a igreja indica um cuidado. Mas ninguém vai ser cuidado se não se sentir confortável. E nem nós obrigamos. Podemos achar uma outra alternativa. Mas às vezes o problema não é a pessoa. É que você não tem um coração de filho. De aceitar o cuidado. Toda direção que dada é contestada. Esperneia sempre que vai ser corrigido. Não age com mansidão e respeito com aquela pessoa que está cuidando da sua vida. Se toda vez o discipulador tiver que fazer força para cuidar da sua vida, não vai ser só dor de parto, não. Você vai matar a pessoa. Seja filho. Tenha um coração de filho. De quem reconhece, aceita e necessita desse cuidado. Você faz sofrer aquele que cuida se você não age como filho. Assim como um filho que não tem o devido reconhecimento e acato por seus pais, faz seus pais sofrerem. Porque não age como filhinho. Amém? Misericórdia. Primeiro, falta de visão sobre o discipulado. Segundo, falta de prioridade e compromisso. Terceiro, relacionamentos superficiais. Quarto, discipulado de reunião versus discipulado vida na vida. Quinto, falta de paternidade. Sexto, falta de sentimento de filho. Sétimo, eu vou explicar o que eu vou ler. Sétimo, perda da visão do discipulado como autoridade e um recurso de Deus. Perda da visão do discipulado, que é esse cuidado da igreja, como autoridade e recurso de Deus. Irmãos, para o discipulado ser bênção na construção da sua vida, em você se tornar mais próximo de Jesus. Irmãos, ninguém foi feito para andar sozinho. Tem umas pessoas aí que acham que não precisam do corpo. Então vivem as suas vidas de maneira... Estão na igreja, mas vivem a sua vida de maneira independente. A ninguém pede conselho, a ninguém confessa nada, a ninguém expõe a sua vida e não recebe direção nenhuma da igreja de Deus. Não é isso que nós aprendemos na palavra. Em toda a palavra, em todo o Novo Testamento, não é assim que aprendemos. De quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio todos juntos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É estar junto, é relacionar. O discipulado é um mínimo, é um recurso mínimo de Deus para o cuidado com a nossa vida. Mas a gente ainda pode ampliar e relacionar com mais irmãos. Mas há pessoas estranhas que não querem fazer assim como Jesus indicou, que vivem suas vidas de maneira independente. Como ajudar uma pessoa assim?
Como cuidar de alguém assim? E depois, defeitos se perpetuam. Às vezes, irmãos, numa simples conversa com alguém, essa pessoa tem uma luz sobre algo. E essa pessoa se impressiona. Mas espera aí, se isso fosse rotina na sua vida, o discipulado, o cuidado pastoral, o relacionamento com o corpo, você não estaria espantado. Como pode alguém andar sozinho, fazendo parte do corpo de Cristo? Alguém que toma decisões e não pergunta a ninguém, e não pede conselho. Qual é o papel do corpo de Cristo na vida dessa pessoa? Irmãos, o discipulado é um recurso de Deus que eu preciso enxergar o seu valor e a sua autoridade na minha vida. Autoridades são delegadas. O único que é autoridade em si mesmo é Deus. Eu não sou nada, Deus me delegou de uma autoridade. Um líder é delegado de uma autoridade, uma responsabilidade no cuidado com os irmãos. Um discipulador é delegado de uma autoridade, de um cuidado com a sua vida. Se você não respeita isso e não enxerga essa pessoa como uma autoridade, um instrumento de Deus para cuidar da sua vida, não vai funcionar. Não adianta. Quem é seu discipulado? Fulano. Só no papel. Só no papel. Não procura, não dá prioridade, não pede conselho, não pergunta nada. Rapaz, e quando é que tem reunião mesmo, hein? De discipulado. Essa semana eu vou. Isso é discipulado? Essa pessoa é discipulada, é cuidada? Não é. Nós estamos nos aproximando aqui de terminar, viu, irmão? São 10 pontos. Eu vou agora para o 8º. Enfraquecimento do modelo. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Agora eu queria falar para aqueles que cuidam, com total transparência. Irmãos, o discipulado, ele não pode ser apenas informativo. Vou dar um estudo para o discípulo. O discipulado é você ensinar e mostrar com a sua vida. Às vezes, talvez, sem palavra alguma, o discípulo vendo, sem você abrir a boca, ele aprendeu. Discipulado é Jesus olhando para os discípulos olhando para Jesus, andando atrás, como ele andou, e dizendo: vou fazer assim. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Discipulado é modelo. Se eu não tenho modelo, enfraquece. Na igreja, nós não podemos ter alguém ensinando que tem que tratar bem a sua esposa e tratando mal. Não pode. Ele está destruindo a doutrina de Cristo.
Olha só o que Jesus diz aos religiosos. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. E começa a bater neles. Olha, esses caras eram considerados santos da época. Fariseu quer dizer separado. Eles eram religiosos exemplares. Mas Jesus diz que eles falavam, mas não faziam. Porque eles falavam e não faziam, Jesus empresta um novo significado à palavra fariseu. De santo e separado passa a ser uma pessoa hipócrita. Na casa de Deus, é preciso viver aquilo que nós ensinamos. Porque o Mário tem uma frase que eu não quero levar ao pé da letra, mas ele diz assim, a palavra convence e o exemplo arrasta. Arrasta, irmãos. Porque você está vendo, Jesus era como quem tinha autoridade, porque vivia, não era como esses religiosos. Isso é para todos. Não podemos ensinar se não vivemos. Você pode falhar? Pode. Se você falhou, seja humilde, confesse, peça ajuda. Aí você vai estar na luz, vai estar sendo instruído, corrigido. Amém? Até no ato de confessar e reconhecer, você está dando um exemplo. Amém? Os dois últimos erros que enfraquecem o discipulado. Primeiro, ou nono, discipulado abusivo e autoritário. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 5, de 1 a 4. Aqueles que cuidam, irmãos, não podem ser dominadores. Amém? E mesmo você cuidando da vida do seu irmão, querendo ensinar alguma coisa, não seja dominador. Amém? Presta atenção. Do mesmo jeito que nós ensinamos, e que isso pode ter um fruto para formar essas pessoas à imagem de Cristo, se você agir como dominador, você vai oprimir a vida dessa pessoa. Se você agir como se essa pessoa, por exemplo, no campo do relativo, não puder fazer diferente do que você acha, você está sendo um dominador dessa vida. Essa vida não é sua, não é minha, é do Senhor. E nós transmitimos a palavra dele. Amém? Vou dar um exemplo. Eu estava aqui sentado e minha amiga Pati, ela veio me pedir um conselho. Posso falar, Pati? Posso, né? É grave, viu? Não, irmãos. Patrícia diz assim, eu queria lhe pedir um conselho. O que você acha de eu comprar uma moto? Eu disse, você vai perguntar logo a mim isso, velho. Eu não gosto de moto.
Irmãos, eu não gosto de moto. Se você me disser assim, mas William, é econômico, tá certo. Mas William, é fácil de adquirir, tá certo. Só que, irmãos, a moto, ela foi feita para cair. É ou não é? Se você não segurar, o que acontece com ela? Se você não se equilibrar, a moto desafia a lei da gravidade. É ou não é? Para ela ficar em pé, você precisa se equilibrar, se manter no centro da gravidade, para ela não cair. E se cair? Joelho, canela, pé, tornozelo, lasca a cabeça, lasca a boca. Quem já teve acidente de moto aqui? Uma, duas, o que mais? Xará, já está com seu carrinho. Então, irmãos, eu não gosto. E aí você diz bem assim, mas se eu for muito prudente e tranquilo e tiver habilidade para guiar, beleza. Mas se conjunção condicional. Mas aí eu quero dizer uma coisa, irmãos. Por que eu estou falando isso? Eu disse a Patrícia assim, Pati, nenhuma das coisas que eu estou te dizendo te proíbe de ter uma moto. Eu estou te alertando, mas se você disser assim, William, eu entendo os riscos, mas para mim é melhor andar de moto do que de ônibus. Ela disse que foi assaltada algumas vezes, tal. É melhor andar de moto do que de ônibus. Irmãos, eu não posso ficar chateado se ela não seguir aquilo que eu estou dizendo. Porque eu não estou falando, olha, não pode fornicar, olha, não pode adulterar, olha, não pode ver pornografia. Eu não estou falando disso, de um princípio absoluto. Isso está no campo do relativo. Se ela disser assim, William, mesmo assim, ciente dos riscos, e é uma menina, né? Então eu fico mais preocupado ainda. Eu quero a moto. Pessoal, fique em paz, fique tranquila. Você, como diz Henrique, você só vai me obrigar a orar mais por você. Não tem problema. Amém, irmãos? Temos que ter essa consciência, para que a gente não queira dominar a vida dos discípulos, e para que o discipulado seja uma bênção. Último ponto, sempre tem o ponto e o contraponto, né? Eu vou terminar com o último desvio, digamos assim, do discipulado. O primeiro, falta de visão sobre o discipulado. Segundo, falta de prioridade e compromisso. Terceiro, relacionamentos superficiais. Quarto, discipulado de reunião versus discipulado vida na vida. Falta de paternidade, falta de sentimento de filho. Perda da visão do discipulado como autoridade e recurso de Deus. Enfraquecimento do modelo. Discipulado abusivo e autoritário. Décimo, discipulado melindroso. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Irmãos, preste atenção aqui que eu estou terminando, certo? Um pouquinho de paciência. Olha só o que eu queria dizer a vocês. Leais são as feridas feitas pelo amor. É melhor repreensão franca do que amor fingido. Tem muitos discipulados, irmãos, entre nós,
que não funciona porque o discípulo é melindroso, é dodói, não pode tratar, não pode corrigir, que ele fica mal, que ele fica dodóizinho, ferido, magoadinho. Irmãos, nós estamos num tempo, e aí é uma influência mundana na igreja, que as pessoas se ferem com muita facilidade. Basta ter uma opinião diferente que o outro se sente ofendido. Olha o que a Bíblia diz. São boas as feridas feitas pelo amor. Ah, então o amor me fere, me machuca? Eu achava que amor nunca machucava, nem feria. Pois o amor fere. Às vezes, aquele que diz, não se importe não, deixe para lá, ele está trabalhando contra Deus na sua vida. E aquele que mete o dedo na ferida e te machuca, é um instrumento de Deus na sua vida. Leais são as feridas feitas pelo amor. Irmãos, é melhor repreensão franca do que amor fingido. É melhor ouvir que eu estou errando. E dói no meu coração ouvir, como esposa, que eu não estou tratando meu marido como deveria. E mexer na minha ferida. Ou em mim como marido. Só que isso é para o seu bem. O amor fere. O amor machuca para depois te curar. Amém? Só que na hora que doer, você precisa enxergar que isso faz parte da correção e do cuidado de Deus com a sua vida. São feridas boas para te ajudar a vencer, a melhorar. Irmãos, discipulado é uma missão de Deus que a igreja tem para te levar à imagem e semelhança de Jesus. Mas se você ficar cheio de dodói, melindroso, cheio de não me toques, não vai funcionar na sua vida. Se você foi repreendido, haja com humildade. Não deixe o orgulho se manifestar. Ouça de coração e deixe Deus tratar com a sua vida. Você vai experimentar cura. Você vai experimentar de Deus. Eu queria dizer uma coisa, quando você está precisando ouvir uma coisa dura e só lhe dizem coisas boas, isso não coopera com Deus na sua vida. Tem gente alisando o pecado, tratando o pecado com carinho, domesticando o pecado. Chega alguém da parte de Deus, e aquele que cuida de você, e lhe confronta para lhe mostrar que você está errado, você fica dodói. E não quer, e não deixa. Amado, deixe Deus cuidar da sua vida. Amém? Não seja melindroso. Não seja dodói. Deixe meter o dedo na sua ferida, mesmo que doa, para que você amanhã seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa mais parecida com Jesus. Amém, irmãos? E esse cuidado vem da igreja de Deus, vem de Deus através da sua igreja, principalmente no discipulado, mas não só no discipulado, com nossos companheiros e com qualquer irmão. Eu aceito de qualquer um que cuide da minha vida. Amém, irmãos?